Vamos pensar esse contexto da diversidade de cosmovisões. A gente terminou falando um pouquinho sobre tolerância, de que tolerar não é encontrar pontos em comum. Tolerar é, de fato, lidar com a diferença, certo? Então a gente tem que lidar com a diferença, e lidar com a diferença significa não concordar, mas, ao mesmo tempo, respeitar o contraditório, respeitar a opinião contrária. Amanhã, em especial, a gente vai trabalhar ainda mais esse aspecto do ponto de vista da noção bíblica de política, não é? A gente vai trabalhar um pouquinho mais amanhã essa questão, por isso que eu estou só justificando, porque a gente vai fazer isso de uma maneira bem ligeira hoje, mas amanhã eu vou voltar nesse tema, mas não mais com a relação mais detida com a cosmovisão, mas mais detida com a política. E nesse sentido, o entendimento da tolerância é importante, e a única maneira de se manter a tolerância é não haver, em hipótese alguma, dentro da comunidade cristã, qualquer tentativa de fazer do cristianismo a única religião do país a qual ela está presente. Ou seja, por mais que você ame o Evangelho, por mais que você ame a palavra de Deus, é justamente porque a gente vive num contexto pluralista que a gente não pode entrar na armadilha de fazer da religião cristã uma obrigação de todos os homens. Isso a gente vai trabalhar um pouquinho amanhã, mostrando que a natureza da fé evangélica é uma natureza que respeita a manifestação do nosso coração e, portanto, não pode ser um movimento de violência. Conversão não pode ser o resultado da violência. Não é um resultado da violência. A gente vai ver um pouquinho amanhã. Por enquanto, a única coisa que eu queria que a gente tivesse em mente é de que a tolerância é a maneira de vivermos num contexto de diversidade de cosmovisões. E isso é uma realidade premente na sociedade pluralista, vocês concordam? Toda sociedade pluralista, ela é marcada exatamente pela diversidade de visões de mundo. Uma definição desse pluralismo é essa. O que seria o pluralismo? A ideia de que as diferenças devem ser respeitadas e de que a diversidade é benéfica para a sociedade. Cada grupo social, seja religioso, profissional ou de minorias étnicas, deve desfrutar de autonomia. Portanto, olhando essa definição de pluralismo, o fato de sermos cristãos, ou de nossa cosmovisão ser cristã, não impede de acreditarmos e defendermos exatamente esses pontos. O fato de sermos cristãos, não nos impede, pelo contrário, nos convoca a defender que as diferenças devem ser respeitadas, sim, de que a diversidade ela é benéfica, de que cada grupo social, seja ele religioso, profissional ou de minorias étnicas, como por exemplo a comunidade italiana, a comunidade de japoneses, a comunidade de coreano, etc., a comunidade corintiana, etc., deve desfrutar de autonomia. Ou seja, cada comunidade, ela tem que ter autonomia para suas crenças, e ela não pode ser violentada, obrigada a crer em determinadas coisas que cada grupo, que cada comunidade não crê. Então um ambiente pluralista é um ambiente onde cada comunidade, com a sua maneira de pensar, tem que ter autonomia para pensar e
e assumir suas crenças. Isso significa que a tolerância só vai existir nesse universo se a diversidade for respeitada. Se você que é cristão, respeitar também a comunidade de pessoas e de etnias ou comunidades que possivelmente são contrárias ou pensam de uma maneira diferente da comunidade cristã. Caso contrário, seríamos fundamentalistas do ponto de vista de entender que uma sociedade pluralista é algo demoníaco e que, portanto, existe uma única religião e todos têm que ser obrigados a viver desta forma, com esse conjunto de crenças. Ou seja, a gente iria obrigar pessoas a assimilarem crenças que elas não têm um comprometimento do coração, e isso é violência. Então, como cristão, você não precisa defender uma espécie de violência da crença, ao ponto de fazer e obrigar todos a crerem e acreditarem como você acredita. Então, esse é um ponto. Porque você é cristão, você não precisa ser contra o pluralismo. Então, pluralismo, por exemplo, esse conceito aqui, a gente pode simplesmente concordar com ele, não tem, e nada essa concordância vai prejudicar ou confrontar ou destruir a nossa cosmovisão cristã. No entanto, esta aqui é uma maneira de se conceber o pluralismo. Existe uma outra maneira de se conceber o pluralismo, que é o pluralismo que eu vou chamar aqui de uma cosmovisão, o entendimento do pluralismo por uma cosmovisão hegemonicamente secularizada e relativista. Ela vai ter uma noção de pluralismo que difere dessa que a gente acabou de dizer. Essa aqui um cristão pode defender, mas a visão de pluralismo, de uma cosmovisão relativista e secularizada, é muito difícil, porque ela é incompatível com a noção pluralista de uma cosmovisão cristã. Vamos ver o porquê? Quem já ouviu frases como essas? Todas as grandes religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente o mesmo. Quem já viu? Ou, é arrogante insistir que a sua religião é certa e tentar converter os outros. Ou, cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Quem já ouviu? Esse tipo de raciocínio é o tipo de raciocínio de uma perspectiva do pluralismo a partir de uma cosmovisão relativista e secularizada. E talvez o exemplo mais típico seja essa imagem. Já viram essa imagem? A ideia é de que o todo aí é o elefante, mas cada um que tem os seus olhos vendados não sabe que se trata de um elefante. A ideia é cada um deles tocar uma parte do elefante e dizer o que eles estão tocando. Note, eles conseguem tocar o elefante todo? Não, porque se eles conseguissem tocar o elefante todo, eles conseguiriam dizer que se trata de um elefante. Mas eles não conseguem experimentar o todo, eles experimentam apenas uma parte. E a partir daquela parte que eles experimentam, eles dizem e descrevem a realidade. Por exemplo, toca-se a pata do elefante e aí o sujeito diz: puxa, isso aqui é uma coluna. Toca-se a barriga do elefante, puxa, isso aqui é uma parede. Toca-se lá o chifre ali do elefante, disse que é uma lança. A orelha dele,
não é? Um leque. Então, o que esse exemplo sugere? Sugere o seguinte: olha, está vendo? Todas as religiões são assim. As cosmovisões são assim. Elas nunca conseguem dar conta do todo. Elas sempre dão conta de uma parte do todo. Por isso, nenhuma delas tem razão. Mas todas elas estão dizendo coisas que são absolutamente válidas, porque é a maneira como elas estão aprendendo o elefante, e é isso que importa. Se é verdade o que elas estão aprendendo ou não, pouco importa. O que importa é saber que cada um vai aprender uma parte, e essa parte nunca vai poder dar conta do todo, e por isso todos têm razão. E aí todos nós podemos viver felizes para sempre. Essa posição, geralmente ela é apresentada como uma posição mais humilde, e que faria uma espécie de contraponto a uma posição mais arrogante. E qual seria a posição mais arrogante? Por exemplo, um cristão que defende que existem princípios absolutos seria um arrogante, porque um cristão está dizendo que aquilo que ele está apreendendo é a verdade, aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, aquilo que ele crê é verdadeiro, e que no mundo que ele vive existem situações em que se diz a verdade e situações que se diz a mentira, e que portanto o mundo ele possui um critério e um padrão para o certo e para o errado. Essa posição é vista como arrogante. Embora existam muitos cristãos arrogantes, isso não significa que a posição cristã seja arrogante, pelo contrário. Embora existam bastante secularizados e relativistas humildes, a posição é extremamente arrogante. E é isso que eu queria mostrar agora. Como às vezes você pode ter um comportamento extremamente elegante e humilde, mas a sua posição ser extremamente arrogante e de cima para baixo. Note como essa posição ela sofre essa tentação. Tim Keller escreveu um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Cada dia que você passa dessa sua vida miserável sem ler uma página desse livro, mais miserável a sua vida se torna. Brincadeira, foi só uma brincadeira, não vai levar a sério isso não. Isso é só para dizer que o livro é muito bom e que vale a pena ler esse livro. Primeiro porque eu considero Tim Keller um dos pastores mais incríveis do nosso tempo, porque ele é capaz de, em primeiro lugar, ouvir as pessoas antes de sair entregando uma mensagem que esmaga elas. É um pastor que antes de pregar, ele quer saber como as pessoas pensam, para que a partir do entendimento de quem é essa pessoa com quem eu estou falando, eu possa pregar o evangelho de uma maneira que a alcance. Ele faz uma análise disso que eu acabei de dizer. Olha o que ele diz: cada cego podia apenas sentir parte do elefante, mas nenhum deles era capaz de ver o elefante todo. Da mesma maneira, argumenta-se que as religiões do mundo têm, cada uma, o conhecimento de uma parte da verdade a respeito da realidade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de ver o elefante todo ou reivindicar uma visão abrangente da verdade. O problema é que a história é contada do ponto de vista de alguém que não é cego. Como saber que cada cego vê apenas parte do elefante, a menos que você reivindique ser capaz de ver o elefante todo? Ou seja, quando o secularista e o relativista diz assim para você: olha, todas as religiões veem apenas uma parte, o que ele está pressupondo? Que ele viu o todo. E a grande pergunta é: quem é arrogante? Para você dizer que todas as religiões veem apenas uma parte do todo, você precisa pressupor que você foi capaz de pelo menos chegar à conclusão de que existe um todo e que, portanto, ninguém está enxergando o todo, porque você foi capaz de conferir: olha, você está vendo uma parte porque o que a gente tem na realidade é um elefante.
Então, nesse sentido, é como se todos os religiosos fossem um bando de ignorantes, de pessoas extremamente limitadas na sua intelectualidade, porque não tem como levar a sério o crente. Nessa concepção, a lógica é assim: ou você é inteligente ou você é crente, os dois ao mesmo tempo não dá. Está entendendo? É a ideia de que a fé e o conjunto de crenças pautados na religião, na existência de Deus, ela seria o fator limitador da tua racionalidade, de que todo aquele que é, portanto, crente, ele é intelectualmente inferior. Talvez amanhã, se não for amanhã, na segunda parte, será na sexta, na primeira parte, a gente vai falar sobre a traição dos intelectuais. Quando os intelectuais, os teólogos de nossa igreja, eles abandonam o seu posto de reflexão para agirem. Essa ideia de que o intelectual, ele não pode pensar, ele tem que produzir algo prático. Gente, teólogo, pensador, tem que pensar mesmo. Está entendendo? Agora, se o que ele está pensando tem implicações na prática, não, isso é de uma outra ordem. Eu não vou provar que o meu pensamento, ele produz frutos, porque eu simplesmente estou agindo ou trabalhando em função de alguma mudança do mundo. Não é? Então, é aquela famosa análise que se faz, por exemplo, daquela virada, a famosa virada do Marx, né? Quando Marx vai dizer que até agora todos os filósofos, todos os intelectuais interpretaram o mundo. Chegou a hora de alguém mudar o mundo. Então é essa mania de, em algum momento, querer transformar esse mundo num mundo melhor, como se a reflexão e o labor teológico precisasse ser prescindido, porque é mais importante você mudar o mundo do que pensar. Então, o intelectual, quando ele entra nessa esfera, ele simplesmente abandona o seu trabalho, o seu labor, porque ele vai pensar, ele vai trabalhar com material teológico e pensamento. Então, essa ideia que convoca sempre o teólogo para sair, não é, do seu universo de reflexão e ir para a ação, não é, e que qualquer uma pessoa aqui que começar a estudar alguma coisa vai perceber que estudar demanda tempo. Eu me lembro, eu tinha uns 16 anos de idade quando eu entrei no seminário, e eu passava a tarde inteira, e o livro que eu mais li nesse primeiro semestre foi, por razões óbvias, o Berkhof, Teologia Sistemática do Berkhof. E quem já leu aqui um pouquinho do Berkhof sabe que aquilo é sofrível. Sofre muito para ler aquele texto. E eu ficava o dia inteiro, e aquilo para mim era um enigma. Às vezes eu falava, vai entrar agora esse negócio. E não entra, é um negócio que não entra. Não é? Aí com o passar do tempo, aí você, era isso que ele estava dizendo. Mas aí já se passou 6, 7 anos, entendeu? Então você que entrou agora no seminário, não fique desanimado. Se você não está entendendo o Gruden, vai grudar na sua cabeça daqui a 6, 7 anos. Vai entender daqui a pouco. Tem que ter paciência. E eu lembro que eu passava a tarde inteira, chegava a doer a cabeça de tanto ler aquele negócio. Minha mãe batia no quarto e disse assim, menino, você não vai fazer nada hoje não? Falei, mãe, como assim? Que afronta! Essa ideia, está entendendo? Essa ideia de que pensar não exige esforço, não demanda tempo, não demanda dedicação. Se você quer formar o teu pensamento, quer erudição, quer clareza no teu pensamento, nas tuas ideias, quer comunicar com clareza com as pessoas, você vai ter que dedicar tempo para estudar, para reflexão. E o legal de tudo é você sair da sua torre de marfim para conversar com outras pessoas, porque o seu material de trabalho é a reflexão.
Então, nesse aspecto, quando o intelectual cristão ele defende que, olha, existe uma verdade, e essa verdade foi revelada para mim, e essa verdade que me foi revelada é obra da graça de Deus, Deus nos deu essa revelação do todo, que não teríamos capacidade de enxergar, nós já estamos assumindo uma condição de humilhação, e portanto, jamais poderíamos ser, do ponto de vista intelectual, arrogantes. A posição do cristão jamais pode ser uma posição arrogante, porque a visão dele do todo já não parte dele, é obra da revelação divina, e ele só sabe do todo porque está na Bíblia, porque é obra da revelação de Deus. Então não é porque um dia você, teólogo, olhou o elefante e agora você está dizendo para todo mundo, olha, o elefante quem viu foi eu. Não. Então essa ideia de dizer que todo mundo, todas as cosmovisões, todas as religiões, elas dizem apenas uma parte do todo, e embora não seja verdade o que elas estão dizendo, vale tudo o que elas estão dizendo, porque ninguém vai acessar o todo, e por isso devemos aceitar a pluralidade, é um argumento que defende o pluralismo, mas a partir de uma perspectiva de que não existe uma verdade absoluta, de que ninguém acessa essa verdade absoluta, e que portanto todas as posições são relativas. Essa perspectiva de pluralismo não é incompatível com a perspectiva cristã de afirmação de elementos que são verdadeiros, reais, genuínos, e que portanto existe o certo e o errado. Está entendendo? Isso leva a gente para uma reflexão que tem muito a ver com o nosso contexto latino-americano, que é aquilo que a Hannah Arendt tem um livro que ela escreveu que se chama Origens do Totalitarismo. Mais um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E cada dia que você passa dessa sua vida miserável sem ler uma página de Origens do Totalitarismo, você está se tornando cada vez mais uma pessoa infeliz. Brincadeira, isso é só para dizer para você que Origens do Totalitarismo é um livro imprescindível para você ler. Hannah Arendt, quando escreveu esse livro, ela estava trabalhando exatamente essa questão do totalitarismo, que é essa ideia extremamente injusta, desonesta, de fazer todo mundo pensar igual. Sabe essa coisa de que todo mundo tem que pensar igualzinho? Todo mundo tem que entrar nesse molde. Se você pensa diferente desse contexto, pronto, já é razão para você simplesmente brigar. Lembra lá do videozinho? De precipitar ou de simplesmente se afastar de alguém. O totalitarismo é esse movimento de massificação de uma ideia que torna o indivíduo massa e faz com que o indivíduo se perca na coletividade, onde você não fala mais sobre pessoas que têm pensamentos distintos e com as suas especificidades, mas você fala povo. Você fala massa, você fala grupo, porque todo mundo pensa igual. Então, nesse sentido, a gente precisaria repensar esse movimento que Hannah Arendt vai dizer é inédito na história da humanidade. Você não encontra o totalitarismo, por exemplo, no Império Romano. Você vai encontrar tirania na Antiguidade. Você vai encontrar despotismo na Idade Média, tirania na Idade Média, mas totalitarismo você só vai encontrar no século XX. Você vai encontrar no nazismo de Hitler, você vai encontrar no comunismo de Lenin. A ideia de que todos têm que ter o mesmo pensamento e todo povo é obrigado a pensar desta forma. Não existe uma outra maneira de pensar. Veja, qual foi a primeira atitude de Hitler para dar a unidade do pensamento do povo alemão? Uma atitude bastante simbólica: eliminar a pluralidade partidária. Ele simplesmente dissolveu todos os partidos e disse que só havia um partido, o nacionalsocialismo. Era este o único partido da Alemanha no regime
do nazismo. Ou seja, você elimina toda a reflexão contrária e você só tem um partido. Você só tem uma maneira de conduzir a política. Você só tem uma maneira de conduzir o povo. Você só tem uma maneira de organizar as leis. Você tem apenas uma maneira de medir os valores de um povo, de uma pessoa, de uma nação, de um grupo. Está entendendo? Nesse contexto, a gente vai ver 3, mas amanhã a gente vai descobrir que tem muito mais. Mas eu quero dar destaque para as 3. 3 abordagens vêm sendo utilizadas por líderes cívicos e culturais do mundo para lidar com o elemento divisível da religião, tá certo? Veja, a religião, a própria religião, ela já é em si mesmo diversificada, não é? Todos os cristãos pensam da mesma forma? A gente acabou de ver no vídeo aqui que a gente pode ter diferenças entre batistas, mas coisa que é impossível acontecer, né? Claro que existe uma diversidade, inclusive dentro do contexto dos cristãos. Então, como que se lida com isso, já que tem tanta maneira de pensar, tanto jeito de pensar? Simples. Vamos tornar a religião ilegal. Ninguém pode ser religioso. O Estado é laico e a sociedade vai ser laica também. Então vai se tornar qualquer manifestação religiosa um crime. Ou não vai tornar um crime, não vai torná-la ilegal, mas vai condenar a religião, vai permitir que religiões existam nesse contexto, mas sempre sob condenação. Ou o terceiro, que aí eu acredito que é o mais comum, a estratégia mais comum e mais visível, que é manter a religião na esfera privada. Ou seja, não se condena a religião, não é? Não se persegue religiosos, mas vai se dizer que religião é uma questão de foro íntimo. Isso acontece, isso sempre se mostra nesses movimentos de tirar a cruz de lá de um ambiente ou de uma repartição pública, não é? Porque seria um ambiente público e, portanto, não pode ter uma expressão de religiosidade. E porque está no ambiente público, não pode ter uma expressão de religiosidade, e a religião é uma questão de foro íntimo, vamos tirar todos os elementos religiosos de todo o contexto e cenário público. Imagina no Brasil como seria, os caras, eu quero entender como é que eles vão fazer com Cristo Redentor. Vai ser interessante. Cristo Redentor, Templo de Salomão. Eu ia fazer uma piada interna, mas eu não vou falar porque está filmando. Mas imagine o que eu pensei. Podia ficar um só, né, deles. Acabei de falar. Podia ficar apenas um deles. Bom, Guilherme de Carvalho, que é o coordenador do Labri Brasil, aquela instituição fundada pelo Schaeffer. Ele escreveu 12 teses sobre o pluralismo cristão, que caminha dentro dessa perspectiva, de que o cristão não precisa ser contra o pluralismo, mas contra um tipo de pluralismo, o pluralismo chamado relativista ou o pluralismo chamado secularizado. Diz o seguinte: há divergências que são fruto de nossos preconceitos, erros de interpretação e falhas morais. Como diferentes grupos sociais têm diferentes visões sobre qual divergência é normal e qual é anormal. Não é plausível discutir pluralismo sem incluir na discussão essas divergências e sem reconhecer que o desacordo não pode ser corrigido por meio de leis. Todo pluralismo que tente eliminar o desacordo por meio de leis é totalitário. Eu acho que essa é a experiência mais visceral do contexto de conflitos, de cosmovisões que a gente vive hoje. Por exemplo, no debate sobre o aborto dos anencéfalos, vocês lembram? Você tinha a comunidade conservadora, que era contra, a comunidade progressista, que era a favor.
Não há nenhum esforço de manter o respeito entre as duas partes que entendem o problema de uma maneira diferente, de manter a atenção e manter com que cada uma dessas partes tenha a sua opinião resguardada. O que se faz é o seguinte: tem um conflito, como é que se resolve? O Estado vai resolver aqui criando uma lei. Essa lei vai priorizar um e acabou. Ponto. Se resolve sempre o problema do nosso conflito de visões com uma lei. Haja lei, gente. A gente vai ter que fazer muita lei. Porque o aborto dos anencéfalos é apenas uma de zilhões e zilhões e zilhões e zilhões de questões que mostram o quanto a gente tem conflitos de visões de mundo. E se o movimento é sempre estabelecer uma lei para um conflito de visões de mundo, isso significa que eu não vou poder fazer lei para todos os conflitos. Eu vou ter que fazer leis apenas para alguns conflitos. E a pergunta é: quais são os conflitos que merecem lei e quais os que não merecem lei? Para eu dizer quais são os conflitos que merecem lei, eu vou ter que estabelecer uma hierarquia de valores para dizer: olha, essa questão é uma questão que precisa de lei. E aí a pergunta é: que fator é esse que vai estabelecer? Que critério é esse que vai estabelecer os conflitos que precisam de uma lei para resolver as tensões? Vou dar alguns exemplos. Estão vendo aí? Estadual do Rio de 2013. Está vendo aí na cabeça do Jefferson, goleiro do Botafogo? Está conseguindo enxergar um peixinho aí? Tá certo. Ele fez um penteado meio esotérico. Mas a ideia foi fazer um peixinho na cabeça, simbolizando o cristianismo, o símbolo do cristianismo. O corte de cabelo dele, né, feriu a regra, disse o TJD, que prometeu analisar o caso e, na época, ameaçou punir o jogador porque ele foi com símbolo cristão na cabeça num estádio que era um ambiente público. Óbvio que isso não foi para frente, ele não foi punido, mas o que eu estou chamando a tua atenção, foi levantada a questão. Só pelo fato de se questionar, a gente já tem que se perguntar que tipo de manobra é essa que impede pessoas de manifestarem suas opiniões. Então parece que algumas opiniões divergentes, nessa sociedade relativista e secularizada, elas são glamorizadas, enquanto outras são estigmatizadas. Um peixinho na cabeça de um jogador, não é? Talvez você não faça na sua cabeça, você não ache tão bonito assim, mas é a expressão que ele teve de mostrar a sua crença, a sua maneira de ver o mundo, foi suficiente para ser estigmatizado. Mas uma situação como essa não. Olha que contrassenso. Esse é o Dr. Alberto Jorge da Silva, ele é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Amazonas. Ele tem claramente manifesto aí a sua participação em movimento social, movimento gay, GLSBT, movimento de negritude. Eu não estou entrando no mérito de ele ser presidente, psicólogo e ao mesmo tempo ter as suas crenças, não é isso. Por que ele pode ser presidente do Sindicato dos Psicólogos, mas um psicólogo não pode ser cristão? E não pode falar a partir de sua cosmovisão cristã, porque senão ele está cometendo uma contradição com relação aos princípios do SEDES. SEDES não, qual que é da psicologia? Alguém sabe? Esqueci agora, fugiu. Oi? O Conselho de Psicologia, eu não lembro agora, fugiu agora a memória a sigla. Mas enfim, dessa instituição. Então, não é, a questão aqui não é que a gente tem que obrigar ele a tirar as roupas dele e obrigar ele a mudar de religião. A pergunta é: por que, se a gente vive num contexto pluralista, ele pode e outro que pensa que é cristão não pode?
Então, isso no mínimo tem que fazer a gente repensar essa ideia de que a gente vive num contexto em que todo mundo que discursa a favor do pluralismo está discursando a favor de um pluralismo que tem uma perspectiva positiva. Nem sempre. A gente precisa entender que o pluralismo é a primeira coisa que um cristão precisa defender. Mas esse pluralismo tem que ser real. Ele tem que garantir o direito de todos. Tem que garantir a autonomia dessa diversidade de grupos. Nancy Pierce escreveu um livro chamado Verdade Absoluta. Esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: o problema da cosmovisão cristã hoje é o tal do cativeiro, que ela vai chamar o cativeiro do cristianismo, o cativeiro cultural do cristianismo, que é essa espécie de movimento cultural de estigmação do cristianismo, de você estigmatizar o cristianismo por conta de inclusive situações que em nome do cristianismo se fez injustiça no passado, ou em nome do cristianismo se fez guerras no passado. Então, por conta disso, essa visão diz que o cristianismo deve ser algo controlado, porque ele tem uma força capaz de destruir a humanidade. O propósito dos estudos sobre cosmovisão cristã não é nada mais do que libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural. A ideia de que o cristão só pode falar na igreja, de que o cristão só pode manifestar a sua opinião na igreja, que não tem nada a ver com o fato de você ficar na porta da universidade distribuindo folheto, ou então passar de helicóptero e jogar lá de cima um monte de folheto no campus universitário. Não tem nada a ver com isso. Não estou falando absolutamente, não estou falando de você simplesmente se tornar alguém que sai, por exemplo, no meio do refeitório de uma universidade pública e começa a sobe ali na mesa e fala, abre, sei lá, Atos 16, 17, e começa a pregar em cima do texto e chamar todos para o arrependimento dos seus pecados. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de que o cristão, ele tem algo a dizer não só sobre vida cristã. Um cristão tem algo a dizer sobre arte, ciência, sobre cultura em geral. Quando você diz que o cristão ele tem que reduzir a sua cosmovisão a artigos apenas religiosos e, portanto, de foro privado de uma denominação, você está dizendo que o cristão não tem condições de falar na esfera pública. E, em certa medida, isso é fruto de nossa negligência com relação à visão cristã que deve extrapolar os limites de nossa igreja. Veja como as pessoas hoje vivem na igreja. A igreja funciona basicamente assim: você tem duas áreas, e essas duas áreas exigem duas competências. Vão perguntar para você: sabe cantar? Ah, não sei cantar, sou desafinado. Toca algum instrumento? Ah, não sei tocar nenhum instrumento. Bom, pelo menos você fala bem, não fala? Ah, eu sou gago. Então a igreja não é para você, porque a igreja só vai você só vai ter espaço para cantar e pregar. Poxa, mas eu estudo matemática. Bom, matemática, matemática a gente vai precisar. Demorou, hein?
Ou, eu sou biólogo. É verdade, biólogo a gente não vai precisar aqui não. Dispensamos biólogos, Você fez o que? Zootecnia? Meu filho, esse não é o seu lugar. A menos que você construa uma teoria biológica que tenha o nome de Deus no meio. Apenas que você faça as pessoas verem Deus nas suas equações matemáticas. Apenas se você fizer um jazz gospel, fizer um quadro gospel, uma escultura gospel, uma escova de dente gospel, uma cueca gospel, e daí tudo gospel. A não ser que você entenda que ver o mundo através da lente cristã seja colocar o nome de Deus em tudo que está no mundo. Gente, o fato de você colocar o nome de Deus em alguma coisa não faz desta coisa uma coisa cristã. Aliás, tem umas músicas que elas sofrem dentro do contexto evangélico, principalmente mais contemporâneo, elas sofrem de uma síndrome que eu chamo de síndrome pagódica, de pagode. Faz lá o pagode, pensando na menina, na loura, e vai falando: eu preciso de você, sem ti eu não vivo, o que seria de mim sem você? Tira o nome de Deus e coloca você, vai dar um pagode. Pega a música lá, tira o nome Deus e coloca você, dá um pagode de sucesso. Porque o fato de você colocar o nome de Deus não significa que a construção e a arte que você está apresentando, ela corresponde a uma cosmovisão cristã. No entanto, existem coisas que você pode fazer, uma canção que você pode escrever, pode não ter o nome de Deus, mas ela pode corresponder ipsis literis com a cosmovisão cristã. Isso vale para o mundo das ciências, isso vale para o mundo da cultura. Enquanto a gente achar que o cristão só tem algo a dizer dentro da igreja e não mostrar para o mundo a beleza da visão cristã de mundo, de que, olha como a visão de cristã do mundo é maravilhosa. Se você perguntar assim para Hobbes, o que é o homem? O Hobbes vai dizer: é mau. Se você perguntar para Rousseau, o que é o homem? Rousseau vai dizer: ele é um bom selvagem. Se você perguntar para a cosmovisão cristã, quem tem razão, Hobbes ou Rousseau, a cosmovisão cristã vai dizer para você: nenhum nem outro. Porque o que a cosmovisão diz, que a cosmovisão cristã diz, em primeiro lugar, o homem foi criado bom, mas se tornou mal, e guarda em si o que era para ser e não é, e que portanto aguarda a redenção daquilo que ele não é. Portanto, o homem é essa complexidade de um ser que foi criado bom, se tornou mal, mas carrega em si a memória desse homem perfeito, desse homem bom criado, e aguarda a redenção dessa natureza que agora experimenta o distanciamento do homem perfeito. Uma pergunta peculiar: você já encontrou o homem perfeito? As garotas, por favor, não é desse homem perfeito que estou falando. Eu estou falando do homem perfeito, o homem como Adão, antes da queda. Alguém já viu? Alguém já encontrou? Como você sabe que você é imperfeito se você nunca viu o que é perfeito? Essa pergunta não foi minha não, foi do C.S. Lewis. Ele que fez essa pergunta de maneira magistral, dizendo o seguinte: nós só sabemos o que é imperfeito porque nosso corpo, a natureza e o mundo guardam em si a memória da perfeição, da criação de Deus, da boa criação de Deus. E que por perceber a sua distância por causa da queda, aguarda a redenção. Por isso a cosmovisão cristã sempre vai olhar todas as esferas da cultura e da humanidade como algo bom que se tornou ruim e que aguarda a redenção.
Tudo nesse mundo precisa ser redimido, porque tudo nesse mundo está marcado pela queda. Mas a queda não indica que tudo nesse mundo é inerentemente mal, mas que tudo nesse mundo é bom e que se tornou mal. E isso faz uma diferença brutal na nossa maneira de ver o mundo. Portanto, quando um cristão olha para um cara que se acha extremamente perfeito, o cristão vai olhar para ele e vai dizer: você é um mentiroso, porque você guarda as marcas da queda. Mas um cristão vai olhar para um pecador arrependido do seu pecado e vai dizer: você é pecador, você pecou, você errou, mas eu não posso te julgar, porque aquilo que você precisa eu também preciso. Nós aguardamos a redenção. Essa mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho, da cosmovisão cristã. E a gente pode falar sobre isso, sobre o mundo e a realidade à nossa volta a partir dessa perspectiva. Mas enquanto a gente viver num contexto em que cristãos não podem falar na universidade, não podem assumir que são cristãos, mas falarem com propriedade sobre as ciências, a gente vai continuar vivendo num contexto de estigmatização do cristianismo. E para isso, o convite maior é que você, profissional, professor, artista, faça o melhor de si, dê a sua melhor aula, dê o melhor de si. É assim que você vai glorificar a Deus. Deus não é glorificado apenas quando você assina a sua obra de arte com glória a Deus, ou só lhe deu glória. A tua arte em si, feita de uma maneira excelente, já está glorificando a Deus. É por isso que você, como um cristão, não pode se escandalizar diante de um ateu que está negando a existência de Deus. Pelo contrário, diante de um ateu que está negando a existência de Deus, aqui dentro você tem que jubilar, celebrar, se alegrar. Você fala: Jonas, você está ficando louco. Não estou ficando louco não, porque quem entende que não há absolutamente nenhum centímetro quadrado da existência humana que não seja fruto da graça de Deus, que a graça de Deus toca tudo, vai olhar para o ateu negando a existência de Deus e vai glorificar aqui dentro a Deus, dizendo: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque até para te negar Ele está usando uma inteligência que o Senhor deu. É saber ver em tudo a mão de Deus. O propósito dos estudos sobre cosmovisão não é outra coisa senão libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural, destrancar o seu poder para transformar o mundo. O Evangelho é como um leão enjaulado, disse o grande pregador Charles Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, precisamos deixar que ele saia da jaula. Que seminário que você estuda mesmo? Hoje a jaula é a nossa acomodação à divisão secular e sagrado. Então, no secular eu não posso manifestar minhas crenças e minha maneira de pensar o mundo a partir do Evangelho. Eu só posso expressar o Evangelho a partir do contexto sagrado, que é o da igreja. A nossa jaula é a acomodação disso, a gente precisa desacomodar disso, que reduz o cristianismo a uma questão de crença pessoal e particular. Para destrancarmos a jaula, precisamos, em primeiro lugar, nos convencer de que, como disse Francis Schaeffer, o cristianismo não é uma mera verdade religiosa, mas a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Ou seja, o cristianismo pode não ter respostas para todas as perguntas, mas é uma lente para ver todas as coisas. Pode não te dar resposta para todas as perguntas, mas é uma lente para ver todas as coisas. Deixo com vocês, para encerrar nossa primeira etapa, que é refletir sobre cosmovisão, uma frase bastante famosa do Abraham Kuyper, que era um pastor, e olha só que curioso, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Foi considerado um dos juristas mais importantes da Holanda, uma espécie de Hans Kelsen da Holanda,
na área de teoria do direito e também teoria geral do Estado. Uma mente brilhante. Era um pastor que escreveu talvez um dos tratados mais incríveis e mais completos sobre o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, que está publicado em português pela Cultura Cristã, um livro deste tamanho. Afinal, a propósito, um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. O livro do Abraham Kuyper. Esse sujeito diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Deus abençoe a todos. E é isso.